Pinguim terminou sua primeira temporada e hoje eu trouxe a minha análise. Vou compartilhar algumas opiniões sem spoilers no início e aviso quando os spoilers começarem, porque sério, essa é uma série que tem muita coisa para ser discutida e o grosso da treta tá nos spoilers. Mas não se preocupem, eu vou ser legal e avisar quando for hora para desviar o olhar. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha e não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies. Bem-vindos de volta ao canal onde a gente procura manter vocês sempre à frente da curva cultural. Essa série mexeu comigo em tantos níveis, especialmente no final. Na verdade, eu precisei segurar a ansiedade e adiar o vídeo porque tinha coisa demais na minha cabeça. Em resumo, essa série entregou narrativa, atuações e tudo mais num nível absurdo. Pinguim fez quase um truque de mágica. Fez a gente torcer pelo vilão, só para esfregar na sua cara o porquê disso ser uma péssima ideia. A série usou tudo que podia. Passado trágico, aliados carismáticos, aquela narrativa de azarão que vai vencer, tudo isso só para te lembrar que vilão é vilão, meu amigo. Ele não é anti-herói, ele é só um baita filho daquela senhora de um passado duvidoso. E fizeram isso de um jeito brutal. Mérito total para showrunner Lauren LeFranc e a equipe de roteiristas. Colin Farrell merece uma chuva de prêmio. Embora eu não tenha gostado de The Batman, a versão Farrell do Pinguim foi sensacional. Mas na série ele elevou o nível do personagem do Oz Cobblepot. Ele não ficou encostado nas próteses. Não, ele construiu um personagem memorável, algo real, verdadeiro. O Oz é danificado, subestimado, desesperado para provar seu valor. Por um tempo parecia que a série ia ser uma tragédia sobre ele, até a gente perceber que a tragédia real é sobre quem estava ao redor dele. O Farrell captou isso com perfeição, desde as mentiras que o Oz contava para sobreviver até as decisões brutais que ele tomava sem nem piscar. Essa não é uma história de como um monstro é criado, mas de como o monstro sobe ao poder. E o Farrell te faz seguir esse personagem até o momento em que fica claro, você não devia estar do lado dele. O elenco de apoio também é excelente, liderado pela Chrissy Milioti como Sofia Gigante Falcone, Renzi Feliz como Vic e Deirdre O'Connell como Frances Cobblepot, a mãe do Oz. A Sofia é uma personagem que merece destaque. Quando eu olho para trás eu percebo que ela talvez seja o que chega mais perto de uma protagonista. Isso não é uma coisa óbvia durante a temporada, mas faz sentido porque quase tudo que ela faz dá para entender. Existe um motivo. Não tô passando pano para vilã. Bandido é bandido, ponto, acabou. Não é isso. Mas diferente do Oz, que nasceu mal, ela não nasceu. Fizeram com que ela se tornasse o monstro que disseram que ela era. Pela forma como ela foi tratada, pelas traições que sofreu, de gente que deveria proteger ela, a Sofia tem um arco poderoso de alguém que não queria ser uma chefe do crime, mas que só queria justiça. Ninguém na série pode ser chamado de boa pessoa, mas a Sofia é, de longe, a que dá pra gente entender mais as atitudes que toma. Falando ainda da Sofia, Chrissy Milioti trouxe toda a dor e trauma à tona de uma forma brilhante na série. Quase não dá para acreditar que ela é a mesma atriz que fez a Tracy, a personagem fofa por quem todo mundo se apaixonou na última temporada de How I Met Your Mother. Olhando para a temporada de 8 episódios, a série fez um trabalho fantástico ao introduzir novos personagens que te fazem realmente se importar. E o personagem que mais me cativou foi o Vic, interpretado pelo Renzi Feliz. Ele teve a chance de sair da vida criminosa logo no início, mas escolheu ficar. Ele matou, ele traficou, ele ajudou o Oz a erguer o seu império. E mesmo assim, eu nunca consegui odiar o cara. Eu torcia por ele, eu queria que ele fosse feliz. Só que o Vic é um reflexo do próprio Oz, e a série explorou isso de uma forma brilhante. Para mim, a história dele é a mais memorável da temporada. Eu espero, sinceramente, que os prêmios não ignorem o trabalho do cara, porque o Vic foi a chave para desbloquear o coração da temporada. Agora, Deirdre O'Connell como a Frances, a mãe do Oz, é um caso à parte. No começo ela parecia a típica mãe controladora que exige tudo do filho, mas a série vai descascando essa cebola aos poucos, revelando camadas que tornam a Frances uma personagem muito mais interessante. A doença dela traz um toque de simpatia, mas no fundo ela é mais uma peça no jogo que a série usa para subverter as nossas expectativas. Pinguim entendeu o que significa construir um mundo. Não é só encher de personagens para usar em filmes e séries futuras. A série realmente construiu Gotham, o Pinguim e o contexto que mostra por que essa cidade precisa tanto de um maluco vestido de morcego.
Eu passei de me perguntar se o Batman apareceria na série para torcer para que ele não aparecesse, porque isso tiraria todo o foco da história. Fazer uma série derivada de Batman e te fazer torcer para que ele não apareça é genial. Agora, para entrar nos detalhes, eu vou precisar partir para os spoilers. Então, se você não assistiu a primeira temporada, e talvez seja a única, para por aqui, vai assistir os 8 episódios, depois tu volta. Se você não viu o final e quer evitar spoilers, a dica é a mesma. Agora, para quem já viu e quer dissecar tudo, bora falar dos detalhes que fazem essa série tão especial. E se mesmo com todos esses avisos você quiser continuar, segura na mão de Deus e vai. Ao longo dessa temporada eu entendi por que eu acho que essa é uma das melhores séries que eu já vi em muito tempo. A mecânica dela foi incrível, o que deveria ser uma receita clássica de história americana com final feliz, mas que obviamente não é o caso aqui. Embora não tenha feito vídeos episódio por episódio, eu analisei cada um deles individualmente e depois eu fiz essa análise geral aqui. Quando eu analisei o primeiro episódio, eu pensei sobre a conexão entre o Vic e o Oz, e algo que me cativou desde o início foi isso. A série sabia exatamente o que estava fazendo ao explorar isso, garantindo que o final da série fosse devastador. No segundo episódio, Inside Man, a gente viu a Sofia lutando para se ajustar fora do Arkham e sendo rejeitada pela família depois da morte do irmão, mas com uma clara referência ao poderoso chefão. Ela é literalmente afastada dos negócios da família. Naquele ponto, a gente ainda achava que ela tinha ido para o Arkham por assassinar várias pessoas. Rever essas cenas, sabendo que tudo foi uma armação, torna elas ainda mais trágicas. Cada detalhe, como os manifestantes do funeral do irmão, pesa mais quando a gente sabe a verdade. O sofrimento da Sofia é só um exemplo da profundidade que a série trouxe para os seus personagens. A relação entre o Oz e a mãe dele ganhou mais desenvolvimento, com toda aquela pressão tóxica dela para ele ser um sucesso. É aquela típica dinâmica que você acha que entendeu, mas que vira do avesso mais pra frente. O desespero do Oz em apagar seus rastros e lidar com os capangas que podem ferrar seus esquemas duplos dá origem a vários momentos de tirar o coelho da cartola. A lição que ele dá ao Vic sobre o preço do fracasso é um tapa na cara agora, depois de ver o final. E o episódio termina com Oz e a Sofia dando uma de aliados, fazendo a gente achar que seria o time perfeito para a temporada inteira. Mas claro, a parceria desmorona rapidinho. Mexer com as expectativas do público é um jogo arriscado, mas Pinguim faz isso como quem respira. E é isso que deixa a série ainda melhor. No terceiro episódio aparece o Bliss, uma droga alucinógena que Sofia traz direto do Arkham Asylum. Ela é feita de esporos de cogumelos, é aquele tipo de detalhe que parece real o suficiente para caber na série, mas ainda tem aquele toque de HQ que faz sentido no universo do Batman. E o episódio começa com um flashback do Vic na noite do ataque do Charada, quando a família dele foi levada pela enchente. No início eu nem saquei que era flashback, eu só percebi quando as bombas começaram a explodir, conectando direto a série com os eventos de The Batman. Foi uma jogada legal para incluir o filme na série de uma forma que fosse relevante. Esse episódio ainda é o momento em que o Vic teve a chance de dar o fora com a namorada, mas claro, ele decidiu ficar. Na época eu sinceramente me frustrei, mas faz sentido. Ele começa a criar uma conexão genuína com Oz, aquela relação quase familiar que ele buscava. Encontrar alguém que te entende e cuida de você tem um peso gigantesco. E aí vem a parte de partir o coração. O Vic deixou pra lá uma chance real de felicidade para seguir o Oz direto pro buraco. Pensar nisso depois de ver onde ele termina é horrível, é devastador. Esse foi o momento sem volta pro Vic, culminando no resgate épico do Oz dos capangas do Maroni. O mais forte da relação entre os dois é que dá pra sentir que o Oz não estava manipulando o Vic o tempo inteiro. A ligação entre eles parecia autêntica, e o Colin Farrell e o Renzi Feliz mandaram muito, mas muito bem juntos ao longo da série. Já sobre o Oz e a Sofia, dava pra sentir que ia dar ruim, mas nem imaginava que a parceria ia durar um único episódio. Isso prova que o Oz é um mestre da improvisação, mas tem o péssimo hábito de lidar com as consequências depois. Ele resolve os problemas mais urgentes e empurra o resto para o futuro. Mesmo assim, tem momentos genuínos, tipo quando ele pede desculpas por ter ferrado com ela para ganhar espaço com o pai dela, anos antes. O quarto episódio começa a jogar umas curvas na gente, e é onde a Kristen Milioti realmente brilha. É aqui que a gente descobre que a Sofia foi pro Arkham, mas não porque é doida, mas porque o pai dela, Carmine Falcone, armou para ela pelos assassinatos que ele mesmo cometeu. Tudo porque ela resolveu fazer perguntas demais e se meter com uma jornalista. Tem que dar um mérito pro Mark Strong. Ele aparece pouco como Carmine, mas é o suficiente para você querer dar um soco na cara do cara. O cara traiu a própria filha, matou a mulher e ainda por cima mudou a nossa percepção sobre a Sofia completamente. Ser traída e incriminada pela própria família é assustador, mas também explica o que a Sofia faz nesse episódio.
Ela causa um vazamento de gás e mata geral da família Falcone, exceto o Johnny Vitti, que é interpretado pelo ótimo Michael Kelly. É uma baita ironia. Sofia comete um crime para se vingar de ser acusada exatamente desse crime. Também ficou claro que a Sofia, que entrou no Arkham, nunca saiu de lá. A série foi brilhante ao mostrar o Arkham como um poço sem fundo que ele realmente é. Um lugar cheio de médicos corruptos que fariam qualquer coisa por dinheiro, até eletrocutar paciente. Em relação à história da Sofia, é uma prova de que os roteiristas confiaram no público para se interessar por ela. Isso mostra confiança no elenco e no roteiro. Foi uma forma de, no meio da temporada, dar uma pausa, reorganizar a narrativa e criar um momento incrível para a personagem que passou de coadjuvante a alguém que a gente consegue entender de verdade. No quinto episódio, o Oz atinge o ápice do sadismo. Depois de uma tentativa dos Maroni de matar o cara, ele sequestra o filho do Sal Maroni, queima ele e a esposa do Maroni vivos durante uma troca de reféns. E aquele sorriso sádico dele enquanto observa os dois queimarem é o que fica gravado na memória. E aí que fica claro que ele não é herói, ele não é anti-herói, ele não é incompreendido, ele é vilão e ponto final. Um outro cara que merece também reconhecimento é o Clancy Brown, que já deu as caras em vários projetos da DC, mandou muito bem como Sal Maroni, ele trouxe uma fisicalidade que faz do personagem muito mais do que um chefão de escritório. Ele é do tipo que vai pra briga e não aceita desaforo. A aliança da Sofia com os outros nomes fez o Oz encarar uma encrenca do outro mundo. Depois de acabar com a família Falcone, ele decide que eles são coisa do passado e rebatiza tudo como família Gigante. Oz precisa fugir para Crown Point e acaba jogando a mãe dele num apartamento caindo aos pedaços. Obviamente isso dá treta porque ele tinha prometido o mundo para ela, mas pelo menos abriu espaço para criar o covil perfeito de vilão. Um túnel de bondes abandonado onde ele monta o laboratório de drogas. É realista o suficiente para a série e ainda carrega aquele ar de HQ. Esses túneis de bondes ainda têm uma história que conecta ao passado do Oz. No sexto episódio, ele finalmente começa a se firmar como um chefão do crime. Ele faz um discurso populista para outras gangues, puxando uma vibe de Robin Hood versão Gotham. A gente tem que falar aqui, o Oz tem uma habilidade incrível com as pessoas. Não importa se é manipulando ou criando laços de verdade, e isso tira o cara de mais uma enrascada. Agora ele tem uma gangue maior que a dos Maroni ou dos Gigantes. E esses laços vão salvar ele mais de uma vez. Já o Vic, coitado, é obrigado a dar um fim no Squid, um traficantezinho meia boca que apareceu lá em Crown Point, que tenta ferrar o Oz. É de cortar o coração? É, porque o Vic claramente não pertence a esse mundo, mas é mais um ponto de virada para o personagem do Vic. Eu queria muito que ele tivesse uma vida decente, sabe? Tipo, que ele seguisse em frente, deixasse toda essa vibe de novela mexicana no passado. Mas depois desse episódio ficou claro que não tinha como. Ele e o Oz formaram um vínculo tão peculiar que parecia coisa de filme B. Quer dizer, o Oz basicamente abraçou o Vic com toda a empatia do mundo logo depois de o cara cometer um crime. Vamos combinar, criar um laço num momento desses é estranho pra caramba. Mas nesse universo é quase um relacionamento saudável. Esses dois personagens me pegaram de jeito, e é aqui que eu dou os créditos aos roteiristas que sabiam exatamente como mexer com o público. Enquanto isso, a França estava caindo aos pedaços de novo, mas pelo menos a gente teve um momento de aquecer o coração. O Oz conseguiu trazer luz para Crown Point, uma parte da cidade que tinha sido completamente devastada pelo Charada no filme ainda. Claro que a paz durou pouco, porque a Sofia apareceu para botar fogo no parquinho logo depois que a Eve, a única pessoa em quem o Oz ainda confiava, resolveu entregar o cara de bandeja. Eu gostei muito de como trataram a decisão da Eve de dedurar o Oz. Aquela troca entre ela e a Sofia foi boa demais. A Sofia jogando na cara dela que não era a enforcadora, né, a Carrasco, mas que o Oz tinha encoberto o verdadeiro Carrasco que tinha acabado com os amigos da Eve. Dá pra entender por que ela pensou, toma aí o endereço do Oz e vai resolver com ele, boa sorte. Foi uma interação que, mesmo com todo o drama, parecia real. Agora, a Sofia e a Eve mal se cruzaram na série inteira, mas aquela cena delas foi suficiente pra gente acreditar na dinâmica das duas. É isso que diferencia um roteiro bom de um roteiro preguiçoso. E o melhor, Sofia dizendo que a origem da informação ia morrer com ela. Logo no começo do episódio 7, a gente tem um flashback mostrando a infância do Oz. E, bom, as coisas eram feias. Ele se sentia ignorado pela mãe, tinha raiva dos irmãos, e o plot twist da história, os irmãos não morreram num acidente. Foi o Oz que trancou os dois num bueiro durante uma tempestade. Encheu o bueiro d'água, morreram afogados.
E olha só, o mesmo lugar, anos depois, viraria o quartel-general do esquema de drogas dele. Que ironia, né? Essa revelação muda tudo o que a gente sabia sobre o Oz. Ele não é só um criminoso improvisado. O cara tem um lado sombrio que remonta à infância. Eu não sei se ele planejou matar os irmãos, mas o fato de não se importar que eles morreram já diz muita coisa. E a cereja do bolo? Ele mentiu sobre isso para a mãe por décadas. Isso coloca toda a história dele numa nova perspectiva. Enquanto isso, a rivalidade entre as gangues explode, literalmente. Um rival invade a operação do Oz, mas acaba tendo um ataque cardíaco, ele morre. Claro que o Oz aproveita para capitalizar em cima da situação e sai do lugar como se tivesse vencido uma luta épica. Uma cena que foi ao mesmo tempo hilária e trágica, porque mostrava o quão inseguro ele é, tentando convencer até ele mesmo de que ainda consegue controlar as coisas. Eu gostei da parte em que a Sofia percebe que a família dela é uma máquina de destruição em massa e decide cortar todos os laços com os Falcone. Esse foi um baita crescimento de personagem e, claro, o único nome que sobrou na lista dela para acertar contas era o Oz. A reviravolta veio com tudo porque eu achei que a Frances tinha batido as botas, mas em vez disso, o carro enviado ao laboratório de drogas do Oz explodiu com uma bomba e o Oz correu se esconder justamente no túnel onde ele condenou os irmãos. O episódio termina com um flashback do Oz dançando com a mãe e o contexto faz a cena ficar ainda mais pesada. E foi assim que fomos jogados para o episódio final que, olha, foi um tapa emocional na cara. Depois de escapar da Sofia, o Oz está todo arrebentado, sem droga, sem equipe, com a mãe na UTI meio que implorando por um milagre. A única coisa que impede ele de se jogar no fundo do poço é o retorno do Vic, que aparece como bom samaritano e dá aquele empurrãozinho motivacional. O confronto de gangues, mano, foi sensacional. A Sofia reuniu todos os chefões das gangues e fez a oferta do ano. Quem trouxesse o Oz ficava com tudo que era dela. O Oz parecia estar totalmente perdido. Pensei até que o Vic tivesse virado traíra, mas na real ele estava armando um golpe duplo. Usando a imagem de bom mocinho, ele conseguiu manipular os capangas das gangues e derrubar os líderes que sempre humilharam ele e o Oz. Parando para analisar, isso é o que o Oz faz de melhor. Ele entende como é ser ignorado, ele percebe quem está sendo subestimado e usa isso para o seu próprio bem. Foi esse o segredo de todas as alianças que ele fez durante a temporada. Ele reuniu a galera que ninguém dá nada por ela e colocou os caras embaixo das próprias asas. No final, o Oz dirige com a Sofia até o lugar onde ela acha que vai ser executada, mas aí ele faz o que ninguém esperava. Coloca a Sofia no fogo e incrimina por tudo de ruim que aconteceu durante a temporada. No final, ela vai parar em Arkham, claro. Isso mostra que o Oz deu um pequeno salto como personagem, porque agora ele é capaz de bolar planos mais elaborados, mais sofisticados. Ele se tornou um personagem mais interessante a partir desse momento. Ele vai até o vereador Reid e manda real. Olha, eu vou te entregar a Sofia Falcone de bandeja. A gente pode jogar tudo nela, tu vai ganhar a fama de ter derrubado a chefona do crime que destruiu partes da cidade. Talvez até role uma vaga para prefeito. E é assim que o Pinguim começa a ganhar acesso ao poder. Eu tô bem curioso para ver o que eles vão fazer com isso, porque essa versão do Pinguim me agrada mais. Tem aquele toque do Burgess Meredith, o vilão bem exagerado, mas eu prefiro o Pinguim com grandes planos para se infiltrar na alta sociedade. Ele está começando a conversar com a galera importante, o povo de Gotham já sabe quem ele é. Eu não sei se é por aí que vão seguir, mas ver o Pinguim todo chique, de cartola, smoking, morando num arranha-céu de luxo, é o tipo de personagem que eu adoraria ver mais. Apesar de ganhar a guerra de gangues, o Oz perde de vez a conexão com a mãe, que sofre um derrame e vai para um estado vegetativo. A única pessoa que ainda se importa com ele é o Vic, que fica do lado da cama dela, enquanto o Oz desaba em lágrimas. A cena foi meio breguinha? Foi, mas depois de pensar melhor, ela acabou sendo mais tocante do que parecia. E aqui entra o melhor relacionamento da temporada, o Oz e o Vic. Pode até ter outras relações interessantes, mas essa foi a que mais me pegou. Aquela cena deles à beira do rio, refletindo sobre tudo que passaram, foi pesada, de verdade. Para mim, isso é o que família deveria ser. São dois caras que, no meio de todo esse caos, conseguiram se encontrar e se entender. Bonito, né? Só que daí vem a grande virada, porque lembrem-se, isso é uma série sobre vilões e vilões fazem merda. E é o grande dilema do Oz. Ele acredita que está fazendo a coisa certa e nessa ele acaba com o Vic. Tudo que aconteceu com a mãe dele só reforçou o pensamento de que a única fraqueza verdadeira, às vezes, é a conexão humana. Então ele eliminou mais essa conexão. Só que ao mesmo tempo, o cara é um monstro. Ele pegou a carteira do Vic, tirou a grana, botou no bolso, simplesmente deixa o cara jogado lá, apodrecendo na grama e joga a carteira no rio. Desse momento em diante, pra mim, a série desandou.
foi aí que ele me perdeu de vez. Não tinha mais como a gente se conectar com ele. Até poderia entender se fosse algo realmente emocional, mas o fato de ele ter sido tão frio, tão indiferente, só mostra o quão podre ele se tornou. Ele deu um fim no guri por causa da conexão emocional, mas continuou com a Eve, que traiu ele e claramente só tá junto por interesse. Menos mal que essa burrada foi no final da série. Se o objetivo era mostrar pra gente um pinguim que, no final da temporada, faz a gente querer ver o Batman chegar e socar a cara dele, então, parabéns, a série acertou em cheio. A morte do Vic foi, sem dúvida, a mais chocante morte de um personagem que eu já vi desde o Casamento Vermelho em Game of Thrones. Eu não esperava de jeito nenhum, achei que o Vic até pudesse morrer, mas nunca imaginei que o Oz fosse ser o responsável. O Vic foi a única razão pela qual o Oz conseguiu chegar onde chegou. Eu não lembro de outro momento em que uma série tenha me feito entender tão profundamente o personagem e mudar totalmente a minha visão sobre ele. E não foi uma coisa que surgiu do nada. O Oz fez coisas terríveis durante toda a temporada, mas o que parecia ser a sua redenção era a ideia de que ele ainda tinha algo de humano. E aí a gente vê ele jogar isso fora de forma fria e calculada. Eu me senti enganado, mas não de uma forma ruim. Ele estava distraindo a gente, estava distraindo a nossa atenção de um lado, enquanto fazia o que precisava fazer do outro. E funcionou. Funcionou comigo e foi uma maneira incrível de fechar a temporada, que já estava bem boa. Essa série é sobre um mestre da manipulação e no final das contas foi a própria série que me manipulou. E o melhor é que ela se mantém firme sozinha. Dá pra assistir Pinguim sem ter visto The Batman ou ser um mega fã do Batman. E você ainda vai curtir tanto quanto quem é viciado nas HQs. Sim, teve umas conexões no final. O Bat-Sinal apareceu no fim do episódio, mas eu acho que o Batman estava de férias ou algo assim. Com certeza vão explicar isso em algum filme ou série futura. E teve também a cartinha da Selina para Sofia no Arkham. Não pensei muito nisso no momento porque eu estava mais focado no resto do rolê, mas a verdade é que Selina Kyle e Sofia Falcone são meio irmãs. Isso vai dar uma dinâmica bem doida se resolverem juntar essas duas no futuro. No geral, o Pinguim entregou o que prometeu e um pouco mais. Agora, tá onde todos esperavam, mandando em Gotham, vestido suas roupas elegantes e sem um pingo de moral. Não sei quando a gente vai ver o Oz de novo, eu não sei nem se a gente vai ver o Oz de novo, mas aposto que qualquer um que tenha assistido a série vai odiar o cara com a força de 1000 sóis quando ele aparecer na tela. E numa série que deveria definir o vilão da vez, missão cumprida. Mas e você? O que você achou da série? Será que vai rolar uma segunda temporada? E se rolar, o que será que a gente vai ver? Me conta aí nos comentários que eu quero saber. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.